Todos com a paz do Senhor? Amém. Amém, queridos? Amém. Amados, eu gostei desse negócio, né? Crente é igual café, né? Só presta quente. Né? Mas o que aquece esse café, né? O fogo que aquece esse café é a presença de Deus. É o tema dessa mensagem hoje, né? A presença de Deus. Abra a tua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 45. A partir do versículo 45. Todos acharam? Amém? Diz a palavra do Senhor assim: a partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: Ele clama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas partiram. Amém, amados? Amém. Somente até aqui. Glória a Deus, aleluias. Enquanto Jesus estava sendo crucificado, no momento em que ele entrega o seu espírito, o texto diz que o véu no santuário se rasga do alto a baixo. Se nós voltarmos um pouco, irmãos, na história bíblica, nós vamos observar o tabernáculo, né? Na época de Moisés, havia algumas divisões no tabernáculo. Né? Na entrada do tabernáculo, logo no átrio exterior, havia ali o altar do sacrifício, onde eram feitos os sacrifícios naquela época, e logo em seguida, né, nesse mesmo ambiente, tinha a bacia onde os sacerdotes se lavavam, né, até eles entrarem no segundo ambiente, no santo lugar. E quando eles entravam no santo lugar, do lado esquerdo estava o candelabro que simbolizava a presença do Espírito Santo. Do lado direito, a mesa da proposição, onde estavam os 12 pães simbolizando as 12 tribos. Mais à frente, o altar do incenso, o incensário, esse no segundo ambiente. E para acessar o terceiro ambiente, né, o Santo dos Santos, aonde estava a Arca da Aliança, ali havia um véu. Um véu que separava o segundo ambiente do terceiro ambiente. O véu que simbolizava o caminho, a presença de Deus, porque lá dentro estava a Arca da Aliança. E somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano naquele lugar. Mas ninguém entraria naquele lugar. Somente o sumo sacerdote. Entre o lugar santíssimo e entre o lugar santo dos santos, o véu estava indicando que ali era o caminho para acessar a presença de Deus. Um local que não estava acessível a toda a humanidade. Não estava acessível a todos os homens. Somente o sumo sacerdote tinha acesso àquele lugar, e quando Jesus ele dá o brado e entrega o seu Espírito na cruz do Calvário, este véu, esta separação, se rompe do alto a baixo. E essa fenda emblemática, ela indica que essa separação já não existia mais. Que através do sangue vertido na cruz do Calvário, através do sacrifício de Cristo, perfeito sacrifício, todos nós poderíamos ter acesso à presença de Deus. Antes do sacrifício, somente um homem poderia entrar ali. Depois do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, toda a humanidade passa a ter acesso à presença de Deus. E passamos não só a ter acesso à presença, mas passamos a ser morada dele. Paulo ele escreve aos Coríntios e diz: Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois vós mesmos? Mas hoje nós coisificamos essa presença.
Nós ignoramos essa presença e buscamos mais unção em detrimento da presença. Buscamos mais as coisas em detrimento da presença. Irmãos, o talento que Deus nos dá não sai da nossa vida, continua em nós. Mas se nós não buscarmos, se nós não tivermos cuidado, a presença vai embora. Deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, Gabriel, se você entrar aqui em pecado e sentar aqui no instrumento, você vai esquecer as notas? Não vai esquecer. Você vai sentar aqui em pecado, vai tocar normalmente. O talento está na sua vida, mas a presença já foi embora. Nós precisamos entender que muitas pessoas estão pregando, cantando com talento, mas a presença já foi embora. Estão dentro da casa de Deus, dentro da casa do Pai, mas estão perdidos, porque a presença já não existe mais. E precisamos entender que o diabo ele veio para quê, irmãos? Matar, roubar e... Mas antes de te destruir, antes de te matar, ele quer te roubar. Ele quer te roubar. Roubar aquilo que o ser humano tem de maior valor na sua vida, que é a presença de Deus. As cidades antigamente, quando elas tinham que atacar uma outra cidade, por exemplo, o que eles faziam? Racionavam a comida, começavam a roubar a comida, começavam a roubar os poços de água, começavam a roubar as pedras no muro. E quando as cidades ficavam então enfraquecidas, aí sim eles atacavam para matar e para destruir. O diabo é assim, irmãos, antes de nos matar, ele tenta nos tirar da presença de Deus. Antes de nos destruir completamente, ele tenta arrancar a presença de Deus das nossas vidas. É por isso que Paulo ele escreve lá aos Tessalonicenses: não extingais o Espírito Santo. Ou em outras versões, não apagueis o Espírito. Por que ele fala isso? Porque se nós não tivermos cuidado, irmãos, o Espírito se apaga da nossa vida. O Espírito se apaga na nossa vida. A presença de Deus ela vai se esvaindo. Nós precisamos ter cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Porque como que isso acontece? Cada vez que nós quebramos princípios, a presença de Deus ela vai se esvaindo da nossa vida. Cada vez que nós quebramos princípios bíblicos, nós abrimos portas para Satanás trabalhar profundamente e nos tirar a presença de Deus. Por isso que Paulo ele diz: não apagueis o Espírito, não quebra princípios, obedeça a palavra. Por isso que hoje nós estamos coisificando, irmãos. Achamos que não é muita coisa. Quantas pessoas buscando tantas coisas, se esquecendo do principal. Existe um texto na palavra de Deus que é extremamente importante e nos traz uma luz tremenda. Está lá em Êxodo, capítulo 33. Diz o seguinte: uma conversa de Moisés com Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que não te consuma no caminho. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. O que nós aprendemos aqui, irmãos? O que nós aprendemos aqui? As garantias eram perfeitas. Eram perfeitas, estava tudo garantido. Eu vou tirar os amorreus, os cananeus, os heteus, todo mundo, vou entregar nas tuas mãos. Eu vou te levar para a terra que mana leite e mel. Só que eu não vou no meio, vou mandar um anjo. Então Moisés ele diz assim: não, eu quero a tua presença. Irmãos, olha que coisa tremenda.
Hoje nós buscamos tantas coisas e negociamos a presença de Deus. Não nos importamos nem se Deus está ou não no negócio. Opa, é bom, nós vamos. Moisés então ele diz: Senhor, se tu mesmo não fores, não nos faça subir. Eu não quero o anjo, eu quero a tua presença. Tão importante que é para nós, irmãos. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. E nós vamos ver aqui algumas gerações algumas gerações que trataram diretamente com a arca. Essas gerações, elas demonstram, às vezes, um período da nossa vida. Por exemplo, a geração de Eli. Quando nós olhamos para a geração de Eli, o que nós vemos? Uma geração que perdeu a arca. Quantas pessoas estão assim dentro da igreja? Não é? A primeira geração sobre a qual nós vamos falar é a de Eli. Sacerdote em Israel. Tinha uma posição diante de Deus, mas perde a arca para os filisteus. Por que essa geração ela consegue perder algo tão precioso? Porque ignora princípios. Sacerdote infiel, indisciplinado, não corrigia seus filhos. E quando nós nos aprofundamos na história, nós vamos ver que a Bíblia fala que Ofni e Finéias, que eram os filhos de Eli, os filhos desse sacerdote, eles também tinham a função de sacerdote na casa do Senhor. Eli era o sumo sacerdote, estavam debaixo da cobertura do pai, brincavam na presença de Deus, e nada Eli fazia. A ponto da Bíblia dizer que eles cometeram pecado diante de Deus. 1 Samuel 2, no versículo 12, diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Irmãos, eram filhos de sacerdotes. Filhos de Belial. Não conheciam ao Senhor, mas estavam dentro do santuário. Portanto, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, estando ele cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão, enfiava na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ali ia a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti a carne cozida, mas crua. E disse-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje, depois toma para ti, quando desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e se não for por força, a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. A oferta estava sendo queimada a Deus, eles não respeitavam dentro do santuário. Não estavam nem aí para a presença de Deus. E para piorar a situação, esses homens cometem adultério e prostituição no serviço a Deus. 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 22, diz: era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Estavam dentro do santuário, ignorando aquilo que eles tinham de maior valor, que era a presença de Deus. O que acontece então em seguida? Uma guerra entre Israel e os filisteus. A arca ela é roubada nessa batalha, porque eles levam a arca para a batalha como se fosse um amuleto, achando que aquilo ia resolver. Pegaram algo sagrado que simbolizava a presença do Deus eterno, transformam num objeto de superstição. Mas não adianta nada. Perdem a batalha. A arca é levada. Ofni e Finéias são mortos nessa ocasião. Irmãos, olha quanta destruição, quanta tristeza começa a acontecer na nossa vida quando nós ignoramos aquilo que é santo. Nós precisamos entender isso. A arca era símbolo da presença de Deus e foi levada pelos inimigos. A glória daquela geração foi levada.
foi levada. Infelizmente, muitos crentes, muitas igrejas que fazem parte da geração de Eli, já não sentem mais a glória, já não veem mais a glória de Deus, porque perderam, porque negociaram com o inimigo. Uma geração que não sente mais a presença de Deus, uma geração que já não busca mais o batismo com o Espírito Santo, não quer nem saber disso. Uma geração onde já não se escutam profecias, uma geração onde já não escutam mais Deus falar, dons espirituais, ninguém busca. Geração de Eli, a glória foi embora, a presença foi embora, e em muitos lugares, irmãos, criam-se amuletos para dizer que a vitória só será alcançada através desses amuletos. Geração de Eli, nós vemos isso, quantas campanhas, quantas rosas, sal, lenço, rede, tudo mais por aí, irmãos. Amuletos para tentar dizer ao povo que a presença de Deus virá através disso, mas não vem. Não é uma arca de madeira envolvida em ouro que vai trazer a vitória, não, mas é a presença de Deus. Embora ela simbolizasse a presença de Deus. A vitória verdadeira só vem quando Deus manifesta a sua glória em nossas vidas. Quantos, irmãos, vivendo na geração de Eli? Quantos de nós, às vezes aqui dentro, agindo como essa geração aqui agiu? A glória já se foi, a presença já se foi, embora os talentos estejam aí. O talento Deus não tira, mas a presença ela pode se esvair. Logo em seguida nós vemos a geração de Saul. Essa é a geração que governa sem a arca. A de Eli perde a arca, a de Saul governa sem a arca. Essa geração é marcada pela ausência do símbolo da presença de Deus. Se nós prestarmos atenção na história de Saul, nós vemos que no seu reinado a arca estava com os filisteus. Mas ele continua o seu reinado, como se nada tivesse acontecendo. Uma geração que é marcada pela ausência da presença de Deus. E mesmo assim, Saul não tem nenhum projeto, nenhum interesse em recuperar a arca, símbolo da glória de Deus. Esta é a geração de Saul. Pior, irmãos, do que perder a arca é governar sem a arca. Pior do que você perder a presença de Deus é você levar uma vida sem Ele, sem se preocupar em trazer de volta essa presença à sua vida. Nós estamos vivendo uma época semelhante à de Saul. Uma geração que não está nem aí para a presença de Deus. Uma geração que não se preocupa em resgatar a presença de Deus. Homens governam sem a arca, sem a presença. Pastores pregam sem a arca, sem a presença. Cantores cantam sem a presença. Instrumentistas tocam sem a presença. Sem direção, sem avivamento. Por quê? Porque eu sei administrar bem. Eu sei cantar bem, eu sou bom de marketing, meu gogó está muito bom. Eu não preciso da arca. Era assim a geração de Saul, irmãos, um governo na vontade humana. E todas as vezes que nós colocamos em nossas vidas o homem como centro, nós colocamos a presença de Deus de lado. Toda vez que nós achamos que somos alguma coisa e na nossa força a gente consegue caminhar, para que a arca? Para que a presença? Para que a vontade de Deus? Não é? Se nós acharmos que somos autossuficientes, é assim que as pessoas têm agido. E o pior, muitas delas na presença de Deus. Todos nós sabemos, Saul foi um rei escolhido por homens, pela vontade humana. Pela vontade humana. A nação de Israel foi chamada para ser diferente, assim como eu e você. Mas o que eles queriam? Queriam um rei, porque as outras nações ao redor tinham um rei. Deus nos chama para ser diferentes, irmãos, e muitas das vezes nós queremos ser iguais ao mundo.
Deus nos chama para ser diferenciado e às vezes nós queremos nos parecer com quem está do nosso lado, que não faz a vontade de Deus. Irmãos, nós precisamos refletir a glória de Deus, a presença, ser luz, ser sal, aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, não ser igual, não fazer parte do bolo, mas ser diferente. O que nós aprendemos aqui é que quando nós não queremos a arca, quando nós não queremos a glória de Deus, nós queremos nos parecer com o mundo. Geração de Saul. Quantas pessoas assim, vivendo como Saul viveu. A terceira geração, geração de Samuel, é uma geração que reclama a arca, reclama a presença da arca. A primeira geração de Eli perde a arca. A segunda geração achava que não precisava da arca. Samuel existiu entre as duas gerações, entre a geração de Eli e a geração de Saul. A geração de Samuel, ela é gerada nas trevas da geração de Eli e se manifesta, mas foi sufocada na geração de Saul. A geração de Samuel era gerada na voz profética e reclamava a volta da arca. Samuel, ele dizia a Saul que precisava trazer a arca novamente. Ele reclamava. Todas as vezes, irmãos, que a humanidade ela entra num declínio espiritual, entra num momento de trevas profundo, no momento de imoralidade, Deus ele sempre vai levantar uma voz profética. Deus sempre vai levantar alguém cheio do Espírito. Deus sempre vai levantar uma igreja mergulhada na presença de Deus para reclamar a presença da arca. Para dizer, olha, o que está faltando aí é a presença de Deus. O que está faltando aí é a presença do Espírito Santo. Está faltando Deus nesse casamento. Está faltando Deus nessa empresa. Está faltando Deus na tua família, enfim, na tua vida. Deus sempre vai levantar alguém para dizer, para reclamar a presença da arca. Levantou Elias. Na crise espiritual promovida pela idolatria de Acabe e Jezabel. Levantou Jeremias para profetizar no cativeiro, Isaías. Samuel para profetizar contra Eli e os seus filhos rebeldes. Levantou João Batista para preparar o caminho do Senhor. E Deus está levantando no meio dessa geração perversa e indiferente pessoas compromissadas para dizer, é preciso trazer novamente a arca. É preciso trazer a presença novamente. Nós podemos ter esperanças, irmãos, em nossos dias. Momentos de crises, momentos obscuros, momentos de trevas, mas Deus tem levantado um povo fortalecido na tua presença para dizer que o que está faltando é a presença de Deus no meio dessa humanidade. Por várias vezes Samuel aconselhava Saul a buscar a arca, mas foi rejeitado, foi rechaçado por esse rei que queria e insistia em reinar sem a arca. A arca estava tão perto, estava na cidade chamada Kiriat Jearim. Era tão fácil trazê-la, mas mesmo assim ele ignora. Em nossos dias há uma geração que anda sufocada, desacreditada. Denuncia que está faltando a arca no meio da igreja. Quantas igrejas que já não têm mais a presença do Senhor? Tem a unção, tem os talentos, mas a presença já não tem mais. A glória já não existe mais. Falta fogo no nosso meio, falta avivamento, falta oração, falta a presença de Deus. E nós precisamos reclamar a presença da arca, irmãos. Precisamos buscar a presença de Deus. O avivamento ele vai acontecer nessa geração, não segundo o coração dos homens, mas segundo o coração de Deus. Não no governo de homens, mas no governo de Deus. Nós somos a igreja do Senhor, a eleita do Senhor, a noiva do Senhor, e nós precisamos reclamar a arca da aliança. Precisamos declarar a cada dia, onde nós estivermos, que a presença de Deus é a mais importante. E aí então nós entramos na geração de Davi, a geração que traz a arca, é a geração que resgata a arca, a geração que marca o retorno da arca para o seu lugar, de onde ela não deveria ter saído. É a geração de Davi. Davi era o menor, foi escolhido entre seus irmãos mais fortes.
mas Davi estava no centro da vontade de Deus. Davi é escolhido para fazer história na sua geração. Por quê? Porque a geração que busca a presença de Deus tem algumas características com a geração de Davi. A geração que quer a presença de Deus é uma geração adoradora. É uma geração que reconhece os seus erros. É uma geração que quer a presença de Deus. Uma geração que busca a presença de Deus. Uma geração que busca a comunhão. Nós, quando lemos a história de Davi, nós vemos que Davi ele comete erros, sim. Inclusive, quando ele foi trazer a arca. Quando ele foi pegar a arca, coloca em cima de carroça de bois. A arca vem sacudindo e o Uzá, quando mete a mão, ele morre. O que nós aprendemos aqui? Davi, ele, de uma forma errada, ele tenta buscar a arca, mas ele não desiste. Depois ele vai estudar durante 3 meses para ver qual era a melhor maneira de trazer a arca. Né? Ou seja, embora ele tenha fracassado naquele momento, ele não desistiu da presença, do símbolo da presença de Deus. Irmãos, na nossa vida não é diferente. Ainda que nós venhamos a errar algumas vezes, não desista de buscar a presença. Não desista da glória. Amém, queridos? Ainda que nós venhamos a nos esbarrar em conflitos humanos, em interesses humanos, não desista. Não é no teu modelo, mas é no modelo de Deus. É da forma que Deus ele separou. Então esse homem passa aí 3 meses estudando para descobrir que a arca tinha que vir com os levitas, carregada pelos levitas. Né? Então a condução do avivamento para os nossos tempos hoje não será nos ombros de políticos. Não será, irmãos. Não será nos ombros da religiosidade. Não será nos ombros financeiros. Não, não será. Mas será nos ombros daqueles que desejam ver a glória de Deus. Aleluia. Né? Será nos ombros daqueles que se humilham diante da presença de Deus. Que reconhecem que o mais importante é a presença de Deus. Que entendem que o café só presta se estiver quente, não é isso? E o fogo que vai aquecer esse café é o fogo do Espírito. Aleluia. É boa ilustração. Não é, irmãos? Há quem goste de café gelado, mas a presença já foi embora. Já não tem a chama mais para aquecer. Né? Para concluir essa mensagem, nós olhamos Jesus com Marta e Maria. Marta preocupada com tudo, numa correria, num frenesi, e Maria aos pés de Jesus. Maria entendendo que o que era melhor era a presença. Marta queria servir bem, mas o que era mais importante era a presença do Senhor naquele lugar. Não é? E hoje nós vivemos uma vida tão corrida, irmãos, que a gente não percebe as coisas. No WhatsApp, por exemplo, com a aceleração, né, que o WhatsApp colocou agora, ninguém escuta mais o áudio, né, da forma correta. Quando olha, 5 minutos, pum, aperta o botão. 2x, pô, só vai até 2x, não dá para botar 3x, 4x. Irmãos, a vida está corrida. E tão corrida que 24 horas às vezes se torna tão pouco para você buscar Deus 5 minutos. É uma realidade, irmãos. Nós precisamos buscar a presença de Deus. Não viver a geração de Eli. Não perder essa presença. Né? Ou se perdeu a presença, não mergulhe na geração de Saul. Vai levando a tua vida sem a presença de Deus. Quantas pessoas já perderam a presença, não escutam os Samuéis que estão por aí dizendo, olha, traz a arca novamente. Nós precisamos viver como Davi viveu. Como a geração de Davi viveu. Trouxeram a arca, trouxeram a presença, resgataram, erraram, mas buscaram, acertaram e colocaram a presença de Deus, a arca do Senhor, aonde ela deveria estar. E é exatamente isso que nós temos que fazer, colocar Deus no lugar de primazia em nossas vidas. Buscar a glória de Deus para que ela esteja em nossas vidas no lugar devido, de onde ela não deveria ter saído. E aí eu pergunto a você nessa noite, em qual geração você está vivendo? De que forma você está vivendo? Será que você já não perdeu
Será que você não quebrou tantos princípios na sua vida, de forma que a presença de Deus já não está mais, o Espírito já se apagou? E aí, em virtude disso, você já vai vivendo achando que não precisa da presença de Deus, mas Deus tem levantado vozes para dizer para você: o mais importante é a presença de Deus na sua vida. Busca essa presença, busca essa comunhão. Feche a porta do teu quarto, ore, clame ao Senhor, sozinho, aonde você estiver, mergulhe nas Escrituras, e só assim a chama do Espírito volta a acender. Só assim esse café permanece quente, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer como Maria fez, escolheu a melhor parte. Não é? A gente está na correria, no frenesi, nos nossos afazeres diários. Acordamos já correndo e às vezes esquecemos até de escovar os dentes. Não acontece às vezes? Sai para a rua, esqueceu de escovar o dente, esqueceu de pentear o cabelo. Por quê? Porque está corrido. E que dirá a oração? Que dirá a busca ao Senhor? Isso acontece com todos nós, mas nós precisamos abrir os nossos olhos e entender que quando os princípios são quebrados, Satanás ele vai roubando cada vez mais a presença. Vai minando, a ponto do Espírito se apagar na nossa vida. Então esteja atento. Eu costumo dizer que o diabo ele vem hoje não quebrando a mesa, mas ele vai roendo o pé. Quando você vê, caiu tudo. Vem devagarzinho. É um princípio aqui, é um princípio ali. Negocia uma verdade, não é? Negocia aqui um princípio bíblico. Não, Deus perdoa. E por aí vai. E quando você vê, desmorona tudo. Porque princípios vão sendo negociados. E aí quando a presença vai embora, irmãos, aí você tem que se humilhar, tem que rasgar o coração. Tem que reconhecer aonde caiu, aonde errou, para voltar ao primeiro amor. Mas os Samuéis de hoje estão dizendo que é possível voltar à presença de Deus. Então volte à presença de Deus, não viva sem a presença de Deus. O que é mais importante é a presença de Deus. Ainda que as garantias estejam perfeitas, né? Assim como no texto que Moisés ele diz: se tu não fores, não me faças subir. Ainda que as garantias estejam promissoras, se Deus não estiver no negócio, não vá. Busque em primeiro lugar a presença de Deus na sua vida. Amém, queridos? Vamos colocar de pé. Em nome de Jesus. Eles vão cantar um louvor também, Senhor. Eu só queria finalizar com o mesmo versículo que nós lemos no início. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras. O véu está rasgado. Através do sangue vertido na cruz do Calvário, todos nós temos acesso à presença de Deus. Principalmente as pessoas que pensam ou acreditam na mentira do diabo, que diz: não tem mais jeito para você. Tem jeito sim. Tem jeito sim, porque o preço já foi pago. Basta reconhecermos e aceitarmos o sacrifício da cruz do Calvário, e aí sim entrar por este caminho excelente, e aí sim atravessar por esse véu que foi rasgado. A presença de Deus através da cruz está garantida a toda a humanidade, mas precisa passar pela cruz do Calvário. Precisa reconhecer o sangue que foi vertido naquela cruz. O véu é um símbolo de Cristo. O véu é o caminho, era o acesso à presença. Por isso que Jesus ele diz: eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. É por isso que ele diz: eu sou o caminho, só tem esse caminho. Não há outro caminho que possa levar o homem a Deus. Somente Jesus Cristo. Então, há esperança sim. Há esperança de um retorno à presença de Deus sim. Basta o ser humano abrir o coração. Basta você reconhecer que precisa de Cristo.
O problema é que as pessoas querem entrar no Santíssimo Lugar, mas não querem passar pela cruz, mas não querem o sangue vertido na cruz. Querem tudo, menos reconhecer que Jesus morreu em nosso lugar. Há a presença de Deus, há fogo no Espírito, a paz, a justiça, mas precisa passar pela cruz do Calvário. Então não despreze o sacrifício de Cristo, porque o véu só se rasgou quando ele entregou o Espírito na cruz do Calvário. O acesso só foi aberto quando ele rende o Espírito e a obra da cruz foi consumada. Somente assim, somente através da cruz. Amém, queridos? Deus possa nos abençoar.